Começando mais um episódio do Contraponto Cast. Eu sou Paula. Eu sou Malu. E eu sou a Sophie. E hoje nós vamos conversar sobre nossas leituras do primeiro semestre, respondendo a tag dos 50%. Essa é uma tag muito famosa no YouTube, para quem não conhece. E nós já respondemos essa tag aqui no podcast ano passado. E estamos aqui novamente para responder, para ter uma noção das nossas leituras, para fazer um balanço das leituras, se tá bem, se tá ruim. Falar dos melhores e dos piores do ano até o momento. Mas antes de começar essa conversa, de responder as perguntas, eu queria saber de vocês como está as leituras até o momento, assim. Como vocês avaliam o seu primeiro semestre de leituras e se você fez alguma meta de leitura ou projeto literário este ano e se sim, como está indo? Primeiro, Paula, queria agradecer pelo convite e também a minha amiga Malu pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. 2025 foi um ano de muitas mudanças pra mim, pessoais, assim. Também de muitas realizações, mas mexeu muito com o meu ritmo de leitura. Então, confesso que tá bem fraco. Até o momento eu li 8 livros. Foi entre, romance e suspense, que é o que eu mais leio, assim. Foram leituras muito boas até o momento que eu fiz. Então, acredito que, embora eu li pouco, comparação também a outros anos, mas é devido à rotina. Eu comecei a trabalhar, eu tô na faculdade, então isso mexe muito também com o ritmo de leituras. Mas até agora eu tô achando tudo bem proveitoso. Ao contrário de Sophie, eu tô justamente saindo da faculdade, eu tô só estudando pra concurso, então, eu tenho mais tempo livre agora, mais tempo hábil. Ano passado, pra mim, foi meu pior ano. Só nesse primeiro semestre, eu já li mais do que eu li ano passado inteiro. Eu já li 21 livros. Ano passado, acho que eu finalizei o ano com 19. O que pra mim tá sendo, meu auge, assim, porque realmente fazia muito tempo que eu não lia dessa forma. E em relação aos projetos, esse ano eu tenho pra... Eu não sei se isso se passa com vocês, mas eu tenho, às vezes, uma mania de, por exemplo, tem um livro que eu acho que ele tem um grande potencial de ser favorito, que ele é muito bom, mas aí, na minha cabeça, alguma psicologia se passa aqui, que eu fico, não é o momento de ler ele agora. Sendo que esse momento nunca chega. E aí eu fico lá postergando. Eu tenho na estante livros que eu tenho certeza que eu vou gostar. Sendo que eu não pego eles pra ler. E fica sempre naquelas, um dia. E aí meu projeto desse ano foi justamente, eu separei 25 livros por conta de 2025, 25, né? 25 livros que eu achava que tava na minha estante, que eu achava que tinha esse potencial. E que eu tava, por algum motivo, postergando. E aí, desses 25, eu fiz um projeto pessoal meu, que era tentar desencalhar eles. E até agora, todos que eu li, eu amei. Até agora, acho que eu li 5 de 25. Eu preciso dar uma apressada nesse projeto, porque eu, querendo ou não, a gente sendo influenciador literário, a gente tendo um Instagram, né? Enfim, qualquer book rede. A gente se sente muito... Eu não sei vocês, mas eu me sinto muito, às vezes eu me sinto atropelada pelos hypes. Do nada, eu tenho planejado ler um livro e do nada, eu passo outros na frente porque tá muita gente falando sobre aquele. Eu nem planejava ler aquilo naquele momento. Mas, enfim, eu tenho que realmente voltar pra esse projeto. Mas, num todo, meu semestre foi muito bom. Dos 21 livros que eu li, eu acho que eu favoritei 5. Então, foi muito bom. Eu tô com um projeto bem parecido com o teu. Não zerar exatamente, mas eu queria ler o máximo que eu posso ler da minha estante. Porque eu tô num ano que eu tô querendo comprar muito pouco. Tanto eu comprei poucos livros. Tá até rolando agora o Prime Day e eu não comprei nada até agora. Eu estou me segurando, não comprei nada. Eu também não comprei nada. Eu estou muito feliz que esse projeto está dando muito certo. Eu já li muito livro, assim, da minha estante. Mas outro projeto que eu fiz pra mim também esse ano é ler com mais calma. Mais devagar, assim, ler menos livros. Porque eu tava percebendo que eu estava lendo muitos livros. No início do ano, quando eu gravei minhas leituras de 2024, eu comecei a ver que tinham vários livros que eu não lembrava nada do que eu tinha lido. E eu li, 80 livros ano passado, uma coisa assim. E é basicamente a média que eu tô tendo desde a pandemia, né? De 80, 90 livros. Só que agora a gente não tá mais na pandemia. Tem trabalho, tem a vida, tem tudo, assim. Eu tava percebendo que eu estava lendo o que eu estava lendo na pandemia, sendo que com a rotina completamente diferente. E eu vi que não estava sendo tão proveitoso. Então eu percebi que não, preciso ler com mais calma, encaixar ali as leituras onde dá. E por conta disso eu estou lendo menos em quantidade. Mas eu acho que a qualidade melhorou muito. Eu lembro de todas as leituras que eu fiz. Por mais que sejam ruins ou boas, eu acho que eu também li muitas coisas boas também. E eu estou conseguindo desencalhar várias leituras aqui da minha estante também. Então, acho que tá sendo um ano bom, assim, de leitura, apesar de que agora, no momento, neste mês, não está sendo lá muito bom, assim, eu tô lendo pouquíssimo. Eu queria estar lendo mais, mas eu tô tentando respeitar o momento e como dá. Tanto que eu tô postando muito pouco no meu Instagram, assim, acho que quase nada nos últimos dias, porque eu não tenho que postar porque eu não tô lendo. Então, eu fico me cobrando que eu preciso postar alguma coisa das minhas leituras, só que eu não tô lendo nada.
ficar postando sobre tênis e Tour de France, que é o que eu tô fazendo agora, assistindo essas coisas. Mas acho que fazendo um balanço, assim, eu li 21 livros, o que pegando, assim, eu até peguei meu caderno de aqui eu anoto minhas leituras. No ano passado eu já tinha lido mais de 40, outros anos eu estava na casa dos 50 livros. Então, assim, é muito distante dos últimos anos, mas eu acho que foram leituras com muita qualidade e eu estou aproveitando, assim, as leituras que eu tô fazendo, realmente. Nossa, eu acho que isso que Malu falou da psicologia, de você ter vários livros que você vai gostar, acontece muito comigo também. Por exemplo, hoje eu tirei o dia pra terminar de arrumar meu quarto, porque assim, gente, tava uma zona. Sendo bem sincera, tava assim, minha cabeça tava bagunçada, meu quarto tava tudo bagunçado. Então eu fiz assim, hoje eu preciso arrumar os livros, pelo menos. E aí eu fui separando, fui tirando alguns livros também que eu sei que não combinam mais tanto assim comigo. Eu nem faço questão de ter, assim, físico mais. E eu percebi que eu fiz, tipo, caramba, esse aqui eu ainda não li. Eu tenho certeza que eu vou amar. Então, por que eu não li ele ainda? Ou então, às vezes acontece muito, como eu disse, que às vezes eu fico muito na correria, né? Agora eu tô de férias da faculdade, mas querendo ou ainda tô trabalhando. E às vezes eu chego muito cansada, mas tem leituras que eu simplesmente tô amando e eu paro de ler. E eu fico... Eu peguei vários livros que eu ainda não terminei de ler. Eu fiquei tipo, por que eu não terminei de ler esse livro ainda? Por exemplo, o novo da Emily Henry. Eu tava amando. E aí eu simplesmente parei de ler. E eu fiquei, eu tava amando, por que eu parei de ler ele? E aí acontece muito assim, mas... Eu acho que na BookTag tem uma pergunta de livros que a gente gostaria de ler, então eu vou deixar esse espaço pra quando chegar essa pergunta. Certamente. Eu tenho algum desses livros encalhados, são justamente esses livros aguardando o seu esperado momento, que está aí só no aguardo. E tem livros, na época eu comprei super afobada, porque eu, tipo, meu Deus, eu tenho certeza que esse livro vai ser um favorito, eu preciso ler ele, eu preciso ter ele na minha estante. Tipo, supostamente o momento dele nunca chegou. Eu fico, então por que eu comprei, sabe? Aí vem ainda uma crítica, eu acho que não precisa nem levantar hoje aqui, mas a questão do consumismo por conta das redes sociais, né? O quanto de livro eu tenho na estante. Eu lembro que quando eu era adolescente eu comprava livro. Eu queria ler um livro, eu ia na Saraiva e comprava o livro. Quando eu acabava de ler, se ele fosse uma série, né? Eu ia na Saraiva e comprava o seguinte. Eu nunca tinha, tipo, a série inteira pra ler de uma vez. Eu ia comprando enquanto eu ia lendo. E agora, a gente tem a quantidade de livros que a gente tem em casa, do tipo, a gente um dia vai ler. Eu tenho um livro pra ler a minha vida inteira, se deixar. Bom, primeira pergunta. O melhor livro que você leu até agora? E começando respondendo aqui a tag, foi o primeiro livro que eu comecei a ler. Eu abri meu ano de 2025 começando a ler esse livro. Não foi o primeiro livro que eu terminei, mas foi o primeiro livro que eu comecei a ler. Um livro de uma das minhas autoras favoritas, que é Virginia Woolf, e é Alfarol. E assim que eu terminei o livro, eu sabia que ia ser provavelmente a melhor leitura do ano e que basicamente as outras leituras iam ter que brigar entre elas pra bater nesse livro. Já comecei o ano já sabendo que provavelmente essa era a minha melhor leitura. E realmente não tem como. Alfarol me pegou de um jeito que fala de temáticas que Virginia Woolf traz, que sempre mexem muito comigo, sobre memória, sobre a vida mesmo, questões da vida, questões da morte, família. E é lindo, lindo, lindo. É de emocionar. Tinha horas assim que eu pegava, lia 2 páginas, eu ficava assim arrebatada, não preciso mais ler mais nada. Lia uma página e ficava meia hora olhando pra parede, assim, pensando sobre o que eu tinha acabado de ler. Então, não preciso nem dizer mais nada, né? Assim, é um livro que mexe muito comigo e Virginia Woolf, em geral, mexe muito comigo. Tá bom, Paulo, estou indo pra Amazon agora mesmo comprar Passeio ao Farol. A edição que eu li foi a da Penguin, que é Passeio ao Farol. Eu sei, por isso que eu falei. Desde que tu leu, eu botei na minha wishlist. Aí tá lá, eu sempre olho. É maravilhoso. Poxa, é uma pergunta tão difícil. Quando eu fui responder isso no meu bloquinho de notas, eu botei 4 livros. E pensei, as meninas vão ter que aceitar 4 livros. Porque, como eu falei, eu acho que eu favoritei 5, mas assim... Um deles eu acho que não entra, porque tipo, eu gostei como um romance. Assim, de eu dizer, poxa, esse aqui me arrebatou. Foram 4, e dentre eles, acho que 1 é drama e 3 foram romances. E aí foi o primeiro do ano, que foi Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez. Que, assim, pra mim, já começou elevando as expectativas pros meus romances desse ano. Aí depois veio Minha Melhor Parte, que também é um romance, assim, me deixou com o coração muito quentinho, sabe? Então, pra mim, me conquistou por isso. Aí depois veio As Irmãs Blue, que foi um livro que me tirou da zona de conforto. Acho que eu tive vários momentos de pausa. Não foi um livro que eu li rápido, foi um livro que eu li, acho que durante um mês inteiro, porque eram livros que eu tinha vezes que um capítulo inteiro, até por ser muito grande, eu pausava porque era muito grande, então eu lia apenas um e respirava. No dia seguinte eu ia pro próximo, porque é um livro pesado. E por fim, 7 Anos Entre Nós, que eu acabei de ler, li semana passada. E eu adorei, tipo, uma das coisas que eu refleti agora sobre foi que tanto as Irmãs Blue quanto 7 Anos Entre Nós, 7 Anos Entre Nós é muito mais leve a temática, mas ambos falam sobre levar a vida com mais leveza, sabe? E eu acho que
Uma das coisas que os 25, 26 anos têm tentado me ensinar é levar a vida com mais leveza, porque eu acho que questões da nossa juventude, né, de querer conquistar o mundo muito rápido, saber o que a gente quer pra vida inteira tão cedo e achar que tudo é definitivo, é uma coisa que ainda me pega, me traz reflexões. E esses 2 livros realmente me pegaram. Inclusive, eles estão aqui no meio das perguntas, esses 2 livros. Mas um livro que, assim, acho que me arrebatou é de uma autora que não é o primeiro livro que eu leio dela, mas foi um livro, talvez, que foi um dos mais fortes e mais sensíveis que eu li, que é As Heroínas, da Christine Hanna, que é um certo calhamaço, assim, mas é a ficção histórica que mais também me emocionou, inclusive, que fala de relações familiares entre irmãos, assim, entre família, sobre a Guerra do Vietnã também. Então, eu gosto muito de ficção histórica, eu acho que é um momento onde você aprende um pouco de geopolítica, um pouco de história também. Eu acho que é uma autora que faz isso com muita maestria e muita sensibilidade também. Tem outro livro que eu li dela que também me arrebatou, assim, que foi Os Quatro Ventos. Eu li ano passado, foi um dos meus favoritos do ano passado, assim como esse também foi um dos meus favoritos até agora. Eu acho que ela consegue unir tudo em um livro só. Embora assuste o tamanho dele, mas não é enfadonho. Você fica assim, meu Deus, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? E tem... Os plot twists dela são muito... Meu Deus, assim, você termina sempre todos os livros com lágrimas nos olhos, porque ela consegue entreter você literalmente até a última página. Então, até o momento, assim, como eu disse, eu não li muitos livros até esse ano, mas com certeza foi esse que me marcou muito, assim, até agora. Essa é uma autora que eu tenho muita vontade de ler, que eu ainda não li. Leia! E as leituras de Malu também arrasou. Eu acho que eu já li quase todos, assim, que tu mencionou. E também gostei bastante das leituras. Enfim, acho que Passeio ao Farol de Virginia Woolf, ele não tem uma história, assim, um plot. É mais interno mesmo. É uma complexidade que vem das coisas triviais. Impressões sobre cada pessoa, sobre o que elas estão fazendo ali. É de uma escrita belíssima, assim, de uma sensibilidade que só Virginia Woolf mesmo. Mas agora, falando de coisas ruins, vamos falar da nossa pior leitura, ou piores leituras até o momento. Eu acho que talvez pro momento que eu li, não foi muito bom, que é Tessa. Eu não lembro o nome da autora, mas é um livro nacional que fala de Fórmula 1. E na época, eu tava muito, assim, num período muito conturbado, que foi, eu tinha acabado de começar a faculdade. Então foi uma adaptação de uma nova rotina, que eu faço faculdade à noite. Então, assim, mexe muito com o seu horário normal, assim, né? Você, às vezes, dorme mais tarde do que você gosta. E eu achei que, pra mim, eu amo Fórmula 1. Malu sabe. Eu amo Fórmula 1, assisto todo final de semana, da sexta ao domingo, assim. Paula também é fã. Eu gosto também. Eu não perco um treino livre, mas pra mim, no momento, não sei, não me conquistou o romance, não me conquistou, assim. Achei meio enfadonho no momento que eu li. Eu pretendo dar outra chance, porque eu sei que tem vários livros que também abordam Fórmula 1. Inclusive, vou deixar minha propaganda aqui pro da Lauren Asher. É Puro Impulso. E tem Puro Impacto também. É muito bom. O novo, o mais recente, assim, eu ainda não li, mas o primeiro é muito bom, que Malu me deu com a nossa amiga Mari ano passado. Já li também. Eu amei, mas, de fato, pra mim, a pior leitura até agora foi por causa, acho que, mais do momento do que sobre o livro. Aí misturou tudo e tudo ficou ruim. Eu acho que eu me confundi aqui, mas acho que a pergunta é maior decepção, Sim. né? Se não me engano, tá É aqui. uma decepção. Eu até fiquei, não é uma decepção? Enfim, não é a pior leitura. Corrigindo, a pergunta é a maior decepção. Mas eu tenho 3 maiores decepções aqui que se encaixariam aí também na talvez pior leitura. A primeira, na verdade, eu vou falar logo de 2, que a gente já gravou o podcast aqui. Um já tem o episódio lançado, o outro vai sair ainda, que é o Deep End, da Ali Hazelwood, e o Rebel Witch, da Kristen Ciccarelli. Eu não vou comentar muito sobre eles, porque a gente tem episódio aqui já pra Deep End, e o episódio de Rebel Witch vai sair. Então, a opinião vai estar toda detalhada lá, o porquê são decepções. Mas, então, eu vou escolher aqui livros que não tem eu falando sobre. O primeiro deles é A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy, e esse é um livro que eu tinha muita expectativa, porque basicamente é o livro da literatura inglesa, assim, que é um grande acontecimento, que inspirou outros autores, que revolucionou a narrativa. E eu entendo completamente a questão dos avanços narrativos para a literatura, a importância dele. Mas que livro chato. Sério, eu me arrastei nesse livro até o final. É um livro de mais de 600 páginas.
E assim, eu só terminei porque eu estudo literatura, então pra mim é importante ter essa bagagem. Mas assim, eu achei muito chato. A primeira parte, que ele é dividido em livros. A primeira parte eu achei legal. Aí eu, pô, tô me divertindo aqui, achando legal. Aí a segunda eu já fiquei meio, tá ali, foi ladeira abaixo. E pra mim foi um grande loop de digressões, que esse é o propósito, ser um livro sobre digressões. Mas eu achei chato, me desculpe, mas eu achei chato. Desculpem aí, teóricos e estudiosos, eu achei chato. E outro livro, na verdade, que tem eu falando aqui, agora que eu lembrei, o último episódio que saiu aqui do podcast, que é o Lendo Romances, tem toda a minha resenha, sem spoilers, desse livro, que é o novo livro da Abby Jimenez, Say You Remember Me, que não saiu aqui no Brasil ainda. Eu sou muito fã da Abby Jimenez, eu adoro, eu sei que a Sofia também adora a Abby Jimenez. E essa pra mim foi uma decepção, infelizmente. Não é um livro ruim, sabe? Não quero assustar vocês, não é um livro ruim, mas não funcionou pra mim. E vai estar, minha opinião, assim, mais detalhada, tá lá no episódio passado, mas eu acho que vai ter gente que vai gostar bastante. Eu vi pessoas que gostaram muito, mas eu vi pessoas também que, assim como eu, também não funcionou. E já quanto a mim, eu quando tava respondendo essa tag no bloquinho de notas, eu tava refletindo sobre os livros que eu li, né? E, tipo, teve outros livros que eu dei uma nota, digamos assim, parecida com o que eu dei pra essa duologia, que eu vou falar, que foi minha decepção. Mas que, tipo, não me causou o sentimento de decepção. O sentimento de decepção surgiu comigo, no caso, na duologia Mariposa Escarlate. Desculpa, Sophie. Eu amo, mas tudo bem, amiga, tá perdoada. Mas eu entendo. E vai sair um episódio de quase 1 hora, ou 1 hora e meia, só da gente falando sobre como a gente tinha grandes expectativas e se frustrou. É bom que fique o link pro episódio, que acho que vai sair antes, né? Do que esse. É o próximo. Esse vai sair primeiro, depois o próximo. Fica aí o link pro próximo episódio. Tem a gente descascando e falando dos pontos positivos e os pontos negativos da duologia. Acho que foi o que mais me despertou o sentimento de decepção, porque, querendo ou não, eu tinha grandes expectativas pra duologia. Eu achava que eu ia amar. Eu gostei bastante do primeiro livro, eu dei uma nota 4, que pra mim é uma nota boa. Mas o segundo realmente me deixou um pouco frustrada. Já deixo aqui registrado que foi uma decepção desse ano, foi Bruxa Rebelde, né? Rebel Witch. Também como Paula falou na vez dela. Pois é, eu tinha muita expectativa, porque eu gostei muito do primeiro livro. Enfim, vocês vão entender melhor no próximo episódio. Eu entendo, assim, a frustração, né, de vocês. E eu levo muito em consideração, também que tem livros que, por exemplo, a gente tava falando isso no clube do livro, da reunião que eu participei do livro da Abby, que eu vou falar dele, porque eu sou louca nessa mulher, entendeu? Eu vou ler tudo que ela escreve. Qual foi o livro? Até o Fim do Verão. Ah, esse é o meu, de 5 estrelas. Não, Esse eu sim. também. Mulher, aquele Justin, ela não sabe escrever um cara troncho. Ela só escreve os perfeitos, entendeu? Mas eu tava falando disso com as meninas, que elas disseram, que deram notas boas também, 4,5, 5 estrelas, mas disseram, eu senti falta disso. Eu acho bom a gente, mesmo favoritando o livro, sempre ressaltar que ele não vai agradar 100%, até porque se a gente gosta de ler livros que falam sobre a vida real, ninguém é perfeito, né? Então, assim, nem todas as situações vão se resolver, nem tudo vai sair perfeitamente correto, ou vai sair tudo esclarecido, até porque se na vida da gente nem tudo é esclarecido, imagine num livro de 400 páginas, né? E outras vezes a gente se vê na posição da personagem, poxa, eu agiria assim, então eu gosto desse livro porque a protagonista agiu de uma forma que eu agiria igual. E tem gente que, tipo, não se incomoda com isso, ou agiria de outra forma, porque todo mundo é diferente. Então, realmente, a leitura é uma experiência muito única. Então, tipo, tem coisas que, por exemplo, eu percebi nessa onda da Mariposa Escarlate, da duologia, que talvez romantasia não funcione tanto pra mim. Eu gosto muito de fantasia com romance, mas eu não gosto da romantasia em que o foco é completamente o romance e esqueça a fantasia, porque eu sempre me interesso muito pelo arco da fantasia. Então, se esse arco fica raso, eu começo a me incomodar, sabe? Eu fico tipo, poxa, eu queria entender mais o universo, eu queria saber mais dessa treta. Não quero saber do casal, eu quero saber a treta política. E aí, realmente, você vai percebendo os seus gostos, sabe? Não é porque não funcionou pra mim, não vai funcionar pra você. Exatamente. Por isso que eu gosto muito de ressaltar, tanto que às vezes a gente fica obcecada, assim. Eu acho que a melhor parte também é de você poder ter um Instagram, assim, de você acompanhar as opiniões, né, de outras pessoas, é que você, às vezes, também na leitura percebe coisas que outra pessoa percebeu de uma forma e você não percebeu. E você fica tipo, realmente, aquilo ali poderia ter se desenvolvido melhor e tudo mais. Mas como o Malu disse, cada leitura é única, assim, então... A treta de Tudo é Rio. Paulo, tu viu a treta de Tudo é Rio?
Eu fiquei sabendo essa semana sobre a treta de Tudo é Rio. E eu não sabia, juro. É porque, querendo ou não, quando você vive aquela bolinha ali que todo mundo exalta o livro, às vezes é difícil você ver uma opinião contrária. Eu não tinha visto as opiniões contrárias de Tudo é Rio. Eu tava muito numa bolha das PUC Redes em que todo mundo exaltava. Então, tipo, os pontos negativos que eu nem tinha refletido sobre. Juro. Tipo, eu fiquei, caramba, como é que eu não pensei sobre isso, sabe? De toda a treta, querendo ou não. Sem tomar partido nem nada, eu achei a treta até boa pra mim, porque me fez refletir sobre pontos que eu não fazia ideia que as pessoas ressaltavam, sabe? E que pra mim, tipo, tinha passado batido na leitura. Dando continuidade, nós vamos responder a pergunta de a melhor continuação que você leu até agora, neste ano. Tá. Assim, é uma continuação, entre aspas, independente, mas dependente, que é Até o Fim do Verão, Debbie Jimenez, que faz parte da trilogia dela, Para Sempre Seu. Não, Para Sempre Seu não, desculpa, Parte do Seu Mundo, que, gente, pra mim, é o melhor livro do universo, Malu sabe, que eu dei pra ela de presente. De tão obcecada que eu fiquei. Eu não precisaria ler sozinha, eu precisaria compartilhar essa felicidade que foi esse livro ler com alguém. Então, pra mim, Até o Fim do Verão, nossa, que leitura gostosa. Ai, foi um romance lindo, assim, que eu achei. Teve tudo, assim, toda uma construção, assim. Eu poderia passar horas falando desse livro, mas pra mim, Até o Fim do Verão ganhou literalmente meu coração. Pois é, isso foi algo que eu senti no Say You Remember Me, por exemplo. Eu senti uma Abby Jimenez um pouco diferente dos últimos livros dela. Eu não li tudo, né? Eu li só essa parte do seu mundo, Para Sempre Seu, né? E li o Just for the Summer. Eu amei todos esses. Eu favoritei 2 deles, né? Inclusive. Qual foi o outro que tu favoritou, Paulo? Foi o Parte do Seu Mundo. Eu amei esse livro. Meu favorito também! Eu amei esse livro, sério. Enfim. Bom, a minha melhor continuação foi 20 anos depois, do Alexandre Dumas, que é a continuação de Os Três Mosqueteiros. Cara, eu adorei esse livro. Eu simplesmente vi na promoção o e-book e eu comprei. Eu resolvi ler. E é muito bom. Eu adoro, adoro, adoro esse universo dos mosqueteiros. É muito divertido. D'Artagnan é muito divertido, é muito engraçado. E foi muito legal ter esse encontro com os mosqueteiros novamente. Assim, eu li faz alguns anos Os Três Mosqueteiros. E eu tô doida pra continuar a saga. Tem o terceiro livro, que é dividido em 2 partes. E eu adorei, adorei. É um livro muito legal. Tem drama, tem diversão, tem trairagem, tem fofoca, tem babados da corte. E é muito legal porque tem toda a parte histórica, né? Então a gente fica sabendo, eu pelo menos fiquei conhecendo uma parte da história que eu não conhecia. Então é muito legal essa parte. Da parte histórica com a parte novelesca. E eu vou só mencionar 2 menções honrosas aqui, que uma é a Aprendiz de Vilão, que é a continuação de Assistente do Vilão. E eu li no início do livro, assim, eu gostei da continuação, apesar de que eu acho que o primeiro livro é melhor ainda. Mas também é um livro muito divertido. Eu adoro esse livro também. Eu li o primeiro livro achando que eu não ia gostar. Mas é um humor que me pegou. O humor é uma coisa muito particular, assim, acho que mais do que drama. Então me pegou muito, assim, eu achei muito engraçado. E o segundo livro, ele tem uma carga maior de drama, mas eu achei ele um pouco mais repetitivo, assim, tem umas coisas, assim, que a autora se repete um pouco, fica andando em círculos em algumas partes, por isso que eu não acho ele tão bom quanto o primeiro. Mas ainda assim, foi muito divertido e ela explorou mais personagens secundários, que foi muito interessante também saber a história deles e o romance também é muito bom. O outro é uma continuação de romance que não sai no Brasil ainda também, mas acho que deve sair em breve. Nada, não sei. Tô tirando informações da minha cabeça. Mas deve sair em algum momento, porque já tem os 2 primeiros livros já publicados, que é o Beg, Borrow or Steal, da Sarah Adams, que é a continuação daquele Quando em Roma, acho que a prática faz a perfeição. Não sei se ficou assim a tradução. Vai sair ainda. Vai sair pela Intrínseca, né? Aí, acho que esse aí só deve sair ano que vem, porque a Intrínseca falou que esse ano sai A Prática Faz a Perfeição, no caso. Mas eu não sei se esse vai ser o título, realmente. Então ainda falta sair o do meio pra depois sair ele. Mas ele é o terceiro livro dessa, entre aspas, trilogia, série de romances, né? Cada um traz um casal. Enfim, quem lê romance sabe como é que funciona. Mas eu achei o melhor de todos. Na verdade, não sei se é o melhor de todos. Eu gostei muito dos 3. Os 3 eu acho que eu dei a mesma nota, que foi 4 estrelas. São romances muito bons. Eu gosto bastante desses romances. São romances mais leves, assim, mais fofinhos. Esse eu achei até um pouco mais dramático do que os outros. Eu acho que é o melhor mesmo, porque acho que a escrita da autora tá melhor, mais amadurecida. O romance também é um pouco mais... Tem uma carga dramática maior, apesar de ser mais leve e meio comédia, que nem os outros também são. Acho que a minha continuação favorita desse ano até então foi continuação, que não é bem continuação, eu acho que é um spin-off, que é Amanhecer na Colheita de Jogos Vorazes. Amo esse universo desde a adolescência, então, tipo, foi muito feliz
voltar pra esse universo. Eu não tinha lido Cantiga dos Pássaros, porque eu nunca tive muito interesse no Snow, mas quando a Suzanne Collins anunciou que ia ter o livro do Haymitch, eu fiquei, meu Deus, eu preciso ler esse livro. E eu fiquei feliz em ter feito, porque foi muito bom, tipo, depois de quase uns 13 anos depois de ter lido. Porque eu nunca reli o universo, inclusive até tenho vontade de reler a trilogia de Jogos Vorazes. Foi muito bom voltar pro universo. Algumas pessoas até falaram, não, é muito repetitivo, é igual Jogos Vorazes. Mas eu não sei se é porque fazia muito tempo que eu não revisitava esse universo, mas a minha vontade é dizer pra Suzane, se você quiser me contar a história de todos os Jogos Vorazes, de todos os personagens que eu gosto, eu tô tranquila, pode mandar. Eu estarei lendo. Próxima pergunta. Lançamento que você ainda não leu, mas quer ler. Eu vou responder logo, porque a minha resposta é: li todos. Todos os lançamentos do primeiro semestre que saíram, eu li. Eu li Bag Borrow Seal, que saiu no início do ano. Eu li o novo livro da Abby Jimenez. Já li o novo livro da Hailey Hazelwood, que saiu do primeiro semestre. Os dois, né? Li os dois que saíram. Então, todos os livros que saíram do primeiro semestre que eu queria ler, eu já li. Dos que eu realmente queria, que eu estava ansiosa pra ler, eu já li todos. Agora só vem os do segundo semestre. Do primeiro semestre, o único que realmente, assim, eu até fui rápida, li rápido os lançamentos que eu queria ler. Mas um que eu ainda não li, porque eu quero ler físico, é A Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Porque eu tenho todos físicos, na minha cabeça eu tenho que ler físico. Então, falta esse ainda do primeiro semestre. Esse eu não me interessei tanto, assim, pela sinopse, negócio de espaço, assim, algo que me atrai, assim. Quando eu vi que ia lançar esse livro e a sinopse, eu fiquei... talvez, se as pessoas falarem que é bom, eu leio, sabe? Sim. Não era um livro que eu estava ansiosa. Hoje em dia, eu gosto muito de assistir tênis, mas antigamente eu não assistia. E o que me fez gostar de tênis, sem nem assistir qualquer coisa, foi Carrie Soto. Aí eu pensei muito assim que a Taylor tem um poder de me fazer gostar de coisas aleatórias, que eu nem sabia que eu gostava. Exatamente, ela tem muito esse poder, assim. E entrando, a minha resposta também é a Atmosfera. Eu acho que essa temática de espaço, eu nunca li nada com a temática de espaço, assim. Assim como também eu nunca tinha lido nada com a temática... Apenas a Ali Hazelwood, né, que... Tu leu A Razão do Amor? Não, li não, amiga. A Razão do Amor se passa numa empresa da NASA, mas assim, ninguém viaja pro espaço, então não sei. Eu acho que a Taylor, ela sempre aborda tudo com muita maestria, parece que você tá lendo uma biografia. Sei lá, ela tem o poder de você migrar pra aquela realidade. Eu acho que a Atmosfera, mas também esse que Malu falou que ela leu, 7 anos entre nós, que eu ganhei de presente também, eu tô bem animada. Então, acho que são esses dois lançamentos do primeiro semestre. Realmente, as coisas de espaço assim, não me atraem muito, mas eu já li alguns livros que se passam no espaço, assim, que tem essa temática, é mais ficção científica mesmo. Ano passado mesmo eu li um livro, não tem tradução aqui também, que é Embassy Town, que é do China Miéville, que se passa também no espaço, é toda uma ficção futurística, mas a temática não é espaço, a temática é mais linguística. Então, assim, é uma coisa assim, totalmente diferente, né? Mas eu já li outros livros também, aquele... como é que é o nome dele? Tô vendo aqui, tentando ver na minha estante. É uma coisa Clark. O autor de Um Odisseia no Espaço, 2001, Odisseia no Espaço. Os livros deles se passam no espaço e são bem legais, eu gostei, já li bastante. Mas é isso. Continuando na conversa sobre lançamentos, qual é o lançamento mais esperado para o segundo semestre? Minha gente, eu estou vivendo por Alchemized, que é basicamente... A Intrínseca vai me odiar por dizer isso, mas é uma fanfic de Harry Potter, Dramione, que eles trouxeram em versão de livro. Aí, assim, o nome das fanfic é Manacled, né? Manacled, sei lá como fala. Já ouvi falar. Aí a autora trocou o nome dos personagens, né? Deu uma ajeitada no universo. Aí eu quero muito ver como ficou. E aí, tipo, óbvio, eu vou ler imaginando o universo de Harry Potter. Eu tô muito feliz, porque eu não quero consumir nada de J.K. Rowling mais. Mas esse aí eu vou consumir. Nossa, eu vou dar uma olhadinha, porque eu amo Dramione. Amiga, vamos Inclusive, ler. eu li várias fanfics, li muitas fanfics, assim, no passado, né? Hoje em dia, não consigo ler mais fanfic, não. Pois é, aí esse aqui todo mundo fala que é Mari mesmo, nossa amiga do @menina da livraria, fazendo propaganda. Ela fala que nunca supera uma Naked. Aí eu tô tipo, meu Deus, eu preciso ler. Eu estou muito animada. Um exposit, não é um exposit ruim, mas a nossa amiga Mari, ela não chora com livro. E esse... Sim, ela não chora com nada, não é verdade? Exatamente. Nossa, não queria dizer isso, mas... Mas é justamente, ela não chora com nada, com livro, com nada. E nesse, ela disse que não aguentava reler porque ela ia se acabar. E eu fiquei assim, meu Deus. Só a menção do livro, ela ficava, meu Deus, eu vou ficar na bad de novo. Vou entrar em depressão. E a gente, meu Deus, então deve ser muito bom, assim, né? Eu acho que vai... Pronto, pense no livro que eu acho que tem potencial e que eu não vou postergar. Vai ser chegando na minha casa, eu lembro. Expectativas foram criadas. Eu acho que o lançamento que eu tô mais animada pra ler é o novo da Rebecca Yarros, embora eu achei a capa
horrorosa. Com todo respeito, Arqueiro, mas tá muito feia. Tá muito feia. Tá muito feia. Mas eu quero muito ler, porque eu li... Que inclusive tá dentre as perguntas do que eu vou falar, mas eu gosto da escrita da Rebeca também nos romances, além da fantasia, né? Eu li Quarta Asa. Não li o resto, mas em Quarta Asa ela já me conquistou ali. Eu li outro romance também. Ganhei das meninas também. Outro romance que eu vou falar dele aqui. E eu gosto muito de como ela aborda também os romances dela. Então eu tô bem animada pra esse. Bom, eu coloquei 2 que eu estou bem ansiosa. Um é o Accomplice to the Villain, que eu não sei quando que sai aqui no Brasil, mas já sai mês que vem aqui. Vai finalizar essa trilogia do Aprendiz do Vilão. Eu estou ansiosíssima. E o outro é o que eu estou, acho que, o mais ansiosa de todas, é o Mate, da Ali Hazelwood, que é a continuação de Noiva. Porque eu adorei Noiva. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto assim. E eu estou até com vontade de reler Noiva, só de pensar em Mate. Então, eu estou Chega super quando? Acho que é ansiosa, contando outubro, os né? dias. É em outubro. Pois é, aí são esses 2. Bom, saindo da questão dos lançamentos, voltando para nossas leituras mesmo, qual foi a maior surpresa literária de vocês? O livro que mais me surpreendeu, que eu coloquei aqui na resposta, foi Leitura de Verão. Porque, vejam, eu acho muito que livro vai muito de momento também. Querendo ou não, aquela questão de tipo, livros que a gente acha que vai gostar, mas você não tá no momento certo. A minha melhor escolha foi ter adiado a minha leitura de verão. Porque quando ele foi lançado em 2021, as bookredes só falavam dele, né? E numa exaltação muito grande entre pessoas que amaram e pessoas que odiaram, porque criaram muita expectativa sobre o livro e não foi tudo o que achavam. Querendo ou não, era também o primeiro livro da Emily Henry no Brasil, né? Eu acho que hoje em dia eu tô mais acostumada com a escrita da Emily Henry. Então, tipo, quando eu peguei Leitura de Verão, não foi um impacto pra mim de ser uma leitura mais... Um romance que é mais carregado, mais descritivo, né? Querendo ou não. É diferente dos romances que a gente lê. Eu acho que a escrita da Emily é diferente. Mas, acho que como eu fui com as expectativas muito baixas, eu fui pega completamente de surpresa. Porque esses anos todos, desde 2021 até agora, meio que me prepararam pra ler esse livro, digamos assim. Se eu tivesse lido ele assim quando ele lançou no Brasil, eu acho que eu teria ido com muita sede ao pote, iria ido com altas expectativas, sabe? E agora eu fui com nenhuma. Eu achava que eu nem ia gostar. Eu ia dizer, não vou ler esse aqui, porque, querendo ou não, meu primeiro livro encalhado da Emily Henry, eu preciso desencalhar ele. Foi super pega de surpresa. Eu comecei escutando ele em audiobook, enquanto pintava Bobbie Goods. E foi fluindo. Quando eu vi, eu tava pegando o Kindle pra ler, porque eu queria devorar, sabe? Porque, querendo ou não, audiobook, às vezes eu escutando demora mais do que quando eu tô lendo, né? Eu leio mais rápido do que eu escuto. Então, sei que eu estava devorando ele na academia, depois, só na bike, vamos, próxima página. Mantendo, então, na autora Emily Henry, a minha maior surpresa foi Nem Te Conto, né? Funny Story. Pra mim foi uma grande surpresa, porque eu li Loucos por Livros e eu achei bem mediano. E a sinopse dos outros livros dela não me chamava atenção. Aí, Malu leu, amou, e aí eu vi muita gente falando, comentando também que amou esse livro. Eu lembro que eu vi um youtuber que também não gosta muito de Loucos por Livros, falando que amou esse livro. Aí foi aí que me deu uma vontade de ler. Também minha opinião, assim, mais detalhada tá no episódio Lendo Romances, que lá eu li 3 romances e eu dou minha opinião. Foi meu romance favorito até o momento. E outra, assim, que eu queria mencionar que me surpreendeu foi Um Amor Problemático de Verão, da Ali Hazelwood, que é o novo livro dela. Porque os 2 últimos livros anteriores que eu tinha lido, eu não tinha gostado. O próprio Deep End, aí, No Fundo é Amor, que tem um episódio aqui, né, como já mencionei, foram decepções. Então eu tava com uma expectativa baixíssima pra esse livro. E eu gostei. Se quiser saber mais, escute o episódio Lendo Romances, que também tá a minha opinião lá. Nossa, eu acho que os meus foram um romance e um suspense. O romance foi Um Caso Improvável, que eu li no início do ano, que é da Rebecca Yarros, com um militar, e é todo um cenário, assim, que eles iniciam ali uma breve história, eles se afastam e depois se reencontram, e eles se odeiam, e eles se E gostam. pior que a capa dele você não dá nada, né? Mas eu só vejo o povo falando bem. Parece a capa de Incontinência... Incontinências, não. Continências do Amor, né? Que é com a Sofia Carson. Essa foi boa. Continências do Amor, eu acho. Que é com a Sofia Carson, aquele menino lá bonitinho, né? E tem duplo ponto de vista. Enfim, maravilhoso. Amei. E foi quando eu conheci a escrita do romance da Rebecca. E o outro que eu estou verificando aqui no meu checklist. Assassinato na Família. Eu não sei se é na família. Acho que é na família. Que é da Cara Hunter, que é uma autora de suspense. E os suspenses dela, eu acho que eles não são tão falados quanto eles deveriam, mas é da mesma autora de Onde Está a Daisy Mason, que também é um suspense muito bom,
assim, eu amei. E esse é o mais recente. Inclusive, eu vou fazer uma propaganda não paga, mas que é o Esquilo, porque lá tem vários livros lançamentos e você consegue eles de graça, assim. Você junta lá sua nós, né, que é a sua moedinha, sua moeda, o seu escambo, a sua moeda de troca. E você consegue vários lançamentos da Alt, da Trama, né, da Faro, assim. E eu li por lá. Então, foi muito bom, assim. Eu gostei muito de como se desenvolveu. Tem até na entrevista. Então, pra mim, que eu comecei a faculdade de Direito, eu amei que tem várias coisas, assim. Você começa... Ah, é muito bom mesmo. Recomendo os dois. Bom, próxima pergunta é: autor favorito, estreante ou novo para você? Ah, pra mim foi... Agora, eu acho que é uma autora do livro Lugar Errado, Hora Errada, que é Gillian McAllister, eu acho que fala assim, de suspense também. E, nossa, foi o segundo suspense. Eu só li esses dois suspenses, né? O Assassinato na Família e Lugar Errado, Hora Errada. Todo mundo falava muito bem. E como o Malu falou antes, às vezes eu tenho medo de ler por causa do hype. Sei lá, ficar influenciada e não conseguir aproveitar minha leitura, porque eu acho que eu tenho que gostar, porque todo mundo tá gostando. E, enfim, aí eu sei que ele lançou faz um tempo, mas eu li esse ano. E que suspense bom, mistura um pouco de realismo mágico com várias coisas e você cria várias teorias. A escrita também é muito boa do livro e o desenrolar da história. Nossa, eu amei. Uma ótima leitura pra mim e eu já quero ler outros livros também do que lançar no futuro. Eu gostei muito de tudo e recomendo bastante. Minha autora, que novidade. E eu estou meio que obcecada e agora eu quero o próximo livro dela. Que, na verdade, não é o próximo livro dela. É o primeiro livro dela, eu acho, que foi lançado aqui no Brasil, que foi pela Intrínseca, que é a mesma autora de 7 Anos Entre Nós, que eu falei que foi meu último favoritado, que eu li semana passada. Ashley Poston, o nome dela. E aí tem O Amor Não Morreu, que é da Intrínseca. 7 Anos Entre Nós é da Arqueiro. E esse veio ano passado pela Intrínseca. E todo mundo super favorita esse livro, O Amor Não Morreu. E também fala que é emocionante, você chora, etc, etc. E aí eu tô louca, obcecada, querendo ler esse livro. Inclusive, ele está em promoção do Prime Day. Mas eu estou me segurando. Porque eu estou pensando, eu vou ler ele imediatamente se chegar? Não, porque eu tenho uma prova daqui a 2 meses. Então calma, não posso esperar pra próxima promoção. Pra mim, o autor é o Dino Buzzati, que é o autor de O Deserto dos Tártaros, que foi também um dos livros favoritos do ano, que eu li e dei 5 estrelas. Comecei a ler ele uns anos atrás, só que ele estava me afetando muito e eu parei de ler. E aí, com meu projeto de desencalhar os livros, aí eu peguei o livro, né, pra ler. E realmente mexeu muito comigo, mas eu acho que eu estava num momento, assim, de cabeça mais tranquilo pra conseguir digerir o livro, porque ele parece que ele estava falando diretamente comigo. Eu recomendo bastante até pra vocês, assim, eu parei aqui, tava verificando se ele estava ainda no Kindle Unlimited, porque ele ficou um tempo no Kindle Unlimited, mas ele não está mais, infelizmente. É um livro bem curtinho, acho que tem 100 e poucas páginas. É toda uma alegoria sobre um cara que ele vai ser militar num forte, e ele tem todas umas expectativas de como vai ser o forte, de como vai ser a vida dele no futuro e tal. E ele, eu não vou ficar lá só 2 meses. E ali vão se passando os anos e vai entrando assim num ciclo de um momento vai chegar, o momento da minha glória vai chegar, o momento que vai fazer isso, aqui o momento que vai tudo virar. Sabe aquela coisa assim que a gente, esses sentimentos que a gente sente quando sentimentos que a gente sente, enfim, que a gente passa nessa fase assim, principalmente nessa fase da vida, entre os 20 e 30 anos, que a gente tá querendo conquistar tudo e tá naquele momento, vai vir aquele momento de revelação. Na primeira vez que eu li, eu estava muito mal pra ter essas verdades na minha cara, assim, sabe? E nesse momento eu estou mais tranquila e me fez refletir muito sobre tudo isso, assim, tem toda uma questão de tempo, discussão sobre juventude. Qual é o nome do livro que pra eu anotar aqui? O Deserto dos Tártaros. É um livro bem curto e os capítulos também são bem curtinhos, mas ele é muito impactante. Foi uma recomendação até de um amigo meu, assim, que ele falou, que mexeu muito com ele também, e eu fiquei assim, beleza. Tanto que assim que ele falou, eu comprei, né? Faz anos isso. Eu comprei e ele ficou um tempão na minha estante, aí eu li, comecei a ler, aí abandonei, porque estava realmente mexendo muito comigo. E aí esse ano foi. Mas é isso. Próxima pergunta eu não tenho resposta, que é o novo crush ficcional. Eu até pensei no Miles, que é o protagonista masculino de Nem Te Conto, mas ele não é muito meu tipo, assim. Eu achei que ele funciona muito bem com a protagonista. Até nos outros romances, assim, que eu li, nenhum deles também, eu acho que eu senti um pouco isso, assim. Eu acho que funciona como casal ali, mas eu não tenho crush nesse cara. Saudades Adam Carlson, aí sim, né?
Nossa, eu acho que pra mim essa é fácil, que é o Justin de Até o Fim do Verão. Ah, sim, Justin também. Ele é um querido. Eu ia citar ele e Bo, de Minha Melhor Parte. É tão fofo. Já lê essa amiga, Minha Melhor Parte, que é Out on a Limb. Ah, eu li ano passado, eu amei também, adorei, é Tá muito vendo? bom. É, amiga, então todos os livros que eu favoritei você gostou. Eu tava pensando assim, a minha melhor parte, que livro é esse que eu não... É, É porque Out eu on li a em Limb. inglês, eu li em inglês ano passado. O da Ivy Jimenez também, o Just for the Summer também li ano passado. Aí por isso que eu não coloquei Justin como crush ficcional aqui, né? Porque todos esses eu li ano passado. Nossa, mas o Justin, ele é um fofo. Pois é, né? Homens escritos por mulheres. É nisso que dá. Eu já leio pensando nisso. Caramba, é tão homem escrito por mulher. Mas... Bom, agora, livro que te fez chorar. 7 anos entre nós. E acabei de chorar. Malu mandou uma foto pra gente que eu fiquei assim, meu Deus, amiga, você tá bem? Eu fiz Leon. Me acabei de chorar, Leon. Eu, querendo ou não, assim, a relação da protagonista com a tia, sabe? De viagens, etc, etc. Não sei se Paula já leu, não foi? Já? Esse Ano Avenidas passado também. me lembrou muito minha avó, sabe? E aí, enfim, por questões pessoais, questões de saúde mental, etc, me impactou muito. Enfim, só fiz um leve spoiler, mas basicamente envolve saúde mental, etc, etc. E aí me fez me sentir muito próxima da personagem e consegui me colocar muito fácil na posição dela, sabe? E aí eu me acabei de chorar. Eu acho que o meu foi as heroínas, como eu falei. Esse cenário de guerra e de... Querendo ou não, é uma coisa que a gente acompanha muito de fora, né? A gente não vive uma guerra assim como acontece e tá acontecendo. O livro que me teletransportou, assim, fora que tem a relação com o irmão dela também, que ela é muito ligada no irmão dela. E eu moro com meu irmão até hoje, né? Então, assim, a gente tem uma ligação bem forte. Então, foi o livro que mais me emocionou também. Muito bonita a construção, né, de toda a história dentro desse cenário. Bom, pra mim, eu vou citar 2 livros. Eu chorei só no iniciozinho dele, que foi o Wives and Daughters, que eu acho que aqui ficou Esposas e Filhos também, da Elizabeth Gaskell. E tem uma cena no início que me pegou muito, assim, desprevenida. E eu dei uma choradinha. Mas, assim, um livro que me fez chorar, me fez me debulhar em lágrimas, que eu tive que parar pra chorar, foi Intermezzo, da Sally Rooney. Sabia. Esse livro mexeu muito, muito, muito comigo, porque é um livro que se trata de... Tem como mote principal o luto da perda de um pai. E eu passei por isso, né? Eu perdi meu pai. E é a relação de irmãos sobre também essa relação dos dois com o luto. Então, nossa, foi facada atrás de facada. Foi muito real. Em breve também, acho que talvez próximo mês, vai sair um episódio com uma espécie de diário de leitura desse livro, que se encaixou até no meu projeto de leitura de ler com mais calma. Eu peguei esse intermezzo e peguei um caderninho e ficava anotando assim minhas impressões sobre o livro. Ele tá todo anotadinho, junto com minhas anotações do caderno. Foi um livro que eu peguei e acho que em 2 meses ou mais até. Eu fiquei tão imersa nessa história que quando eu terminei, eu não sabia mais o que fazer, sabe? Aquela coisa quando você sai de um livro que você ficou tanto tempo dentro da história. E Sally Rooney, nossa, arrasou muito, assim, porque o sentimento de luto é muito verdadeiro ali, descrito. Enfim, agora vamos falar de coisas boas. Um livro que te deixou feliz. Mais uma vez, minha melhor parte, né? Out on a Limb. Não tem livro mais fofo na Terra do que esse romancinho. Esse romancinho cura qualquer tristeza. Eu preciso concordar, porque é muito incrível. Inclusive, eu ainda não li os outros 2, né, da autora, mas estão na minha lista, que é o Sinais do Amor e Perto de Você, eu acho, né? Acho que é. Eu comprei Sinais do Amor físico, num surto compulsivo, porque até hoje está na minha estante desde o começo do ano, desde que lançou. Mas também quero muito ler, apesar que eu, assim, vendo o pessoal nas book reads, sempre estão, tipo, acho que vão com grandes expectativas por conta da minha melhor parte. Não tô vendo tantos comentários positivos dos outros 2, então vamos abaixar expectativas pra ler e gostar. É, o mesmo que eu li, então por isso que eu dei um tempinho, mas os meus foram Até o Fim do Verão. E eu acho que foi 2 motivos. Eu acho que foi que eu tava muito empolgada pra ler, então juntou que Abby Jimenez me deixa feliz, ela me deixa eufórica em ler. E segundo também porque foi Malu que me deu, né? Então, como eu vou ficar triste sendo presenteada com livros? Oh. Eu tava muito empolgada e eu amei a leitura, como eu falei. E o outro foi Apostando no Amor, da Lynn Painter, que é uma autora que eu gosto muito. E eu fui surpreendida, porque eu não tava dando nada, assim. Eu achei que ia ser porque eu gosto muito de Melhor do que nos filmes. Mas esse eu tava com medo de ser muito infantilizado. E foi gostosinho de ler, me deixou feliz, assim. Eu amei a
escrita dela me deixou envolvida, me deixou feliz. Eu li no final de semana, então pra mim foi ótimo. Se a gente estivesse fazendo a tag de 50% ano passado, eu ia botar que minha decepção tinha sido o Lynn Painter. Eu fui com tanta expectativa para os livros dela, tipo, depois de ter gostado de Better Than the Movies, que é o melhor dos grandes filmes, né? E eu não gostei mais de nenhum. Eles são muito bobinhos pra mim. Bom, pra mim, vários livros me deixaram feliz esse ano, tipo, 20 anos depois. Mas, pra não ficar repetindo, eu vou deixar 2 livros, assim, que me deixaram muito felizes. O primeiro foi um livro que eu terminei recentemente, que é O Nosso Amigo em Comum, do Charles Dickens, que eu tava numa jornada desde 2020 de ler todos os livros de Dickens em ordem cronológica. E esse foi o livro que finalizou a minha jornada. Então, de certa forma, me deixou um pouco triste. Tanto que eu fiquei emocionada quando eu abri pra ler, começar a ler. Eu fiquei emocionada, caramba, eu vou terminar minha jornada aqui e só vai me restar reler os livros dele, né? Mas foi um livro que me deixou muito feliz, porque foi um livro muito bom do Dickens. Qual é o que tu mais indica pra quem tá começando? Depende muito, porque são vários estilos diferentes. Mas, pra quem tá começando, deixa eu pensar. Olha, David Copperfield é uma boa pra começar. Ele é bem grandão. Mas se você quiser começar por um menor, talvez Um Conto de Duas Cidades seja uma boa também. Vejo Agora, pessoas falando desse também. é porque é um Dickens muito diferente. O de Um Conto de Duas Cidades vai ser diferente do que é o David Copperfield. São estilos diferentes de narrativa dele. São 2 livros que eu recomendo também. Grandes Esperanças também, apesar de ser um livro mais tardio. Mas, eu tava falando, foi um livro muito, muito bom. Eu acho que é um clássico Dickens, desse estilo dele mais de romance panorâmico, que ele pega vários personagens que aparentemente não tem nada em comum, mas acontece algo, o Nosso Amigo em Comum, né, o nome do livro. Tem um acontecimento, um personagem que vai acabar unindo todos os personagens ali, e ele vai trazer questões sociais da época dele, pra discussão aqui, ao mesmo tempo que tem todos os elementos clássicos dele, assim, tem mistério, tem romance, sabe? É um grande novelão de excelente qualidade. Me deixou feliz, mas me deixou triste também porque eu me despedi dessa grande jornada que eu fiz. Mas pretendo reler David Copperfield, inclusive este ano. Quem sabe fazer um projetinho de leitura pra... Tô pensando em fazer um projetinho de leitura, porque eu quero fazer um ranking de leituras. E talvez David Copperfield seja o meu favorito, só que eu quero reler pra ter certeza. Às vezes é importante mesmo. E outro livro que me deixou feliz foi A Dama do Cachorrinho e Outros Contos, do Anton Chekhov. Chekhov é meu autor russo favorito. E esse é uma coletânea de russos é uma coletânea de contos que saiu pela editora 34, que tem vários contos dele, inclusive A Dama do Cachorrinho, que eu acho que talvez o conto mais famoso dele. Eu li ele durante todo o meu fevereiro e todo dia eu acordava e tinha um conto novo pra ler do Chekhov. E me deixou muito feliz, porque todo dia eu tinha um conto novo que era... Outros eram excelentes, outros eram bons, mas eu acho que não tinha nenhum conto ruim nessa coletânea, tanto que eu dei 5 estrelas. E eu adorei, me deixou feliz, porque Chekhov às vezes me deixa um pouco abalada, assim, meio emocionada, porque ele traz algumas temáticas mais dramáticas também, mas ele tem um humor, uma ironia que eu adoro. E me deixou muito feliz, tanto que quando eu tava terminando eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer na minha vida agora? Vou acordar e não vai ter mais um conto de Chekhov pra ler. Quais livros você precisa ler até o final deste ano? Eu fiz uma lista que mistura um pouco de lançamentos com livros que eu já tenho aqui. Então, o primeiro que eu vou ler também esse mês é Como Arruinar um Casamento. Eu quero muito ler também As Irmãs Blue, 7 anos entre nós, Tudo que Deixamos Inacabado. Meu Deus, acho que falta tempo pra ler isso tudo, mas vai dar certo. Mas tem livros também que eu tenho aqui e eu ainda não li, por essa coisa de achar que eu vou gostar muito e ficar adiando. Tem um que tá bem aqui na minha frente também, que é Os 100 Anos, de Leni Margot, que todo mundo que lê fala muito bem desse livro. Também, ele tá não sei se ele tá na minha listinha de 25 livros pra 2025, mas ele tá na minha lista de livros que eu adiei loucamente, não sei porquê. E eu acho que eu vou gostar, apesar que eu acho que vou sofrer, mas tá aqui. E aí também tem Pachinko, tem Recursão, que eu li Matéria Escura e gostei bastante, então acredito que eu vou gostar. Tem um livro de memórias também, que é Eu Tenho um Nome, da Chanel Miller, que eu tô bem curiosa. E eu tô olhando pra cima porque meus livros estão tudo aqui pra cima. Tem livro aqui, tem livro em todo canto. Às vezes eu tô olhando pro lado porque meu estante tá aqui. Do lado. E aí, deixa eu ver o que mais. Eu quero muito ler também uma série que foi Malu que me deu, que é aquela da Cassandra Clare, que é Anjo Mecânico, no seu nome. E eu também quero muito ler a continuação de Quarta Asa, assim, né? Chama de Ferro e Tempestade de Ônix também. E vamos ajeitando tudo que em breve vem aí. Fora os... Ai, gente, é muito livro, mas eu acho que os principais são esses. Eu não julgo, não. Eu tô na mesma.
Fora os lançamentos que eu já mencionei, que é Mate e a continuação lá de Aprendiz do Vilão, eu separei alguns que... Eu separei 3, na verdade, ou 4. Mas são livros que eu mais quero ler da lista que eu fiz de livros que eu tenho na estante. Que é o meu foco, assim, realmente é pegar os livros da estante e ler tudo. O primeiro é o Jude, o Obscuro, do Thomas Hardy, que é um autor que eu adoro, assim, já li vários livros dele. E esse é um livro que eu tô adiando muito, assim, que eu estou esperando o momento certo. É porque eu acho que tem temáticas que também vão me deixar um pouco abalada. Os livros dele têm uma carga dramática, assim, muito pesada. Mas eu acho que esse... Não sei porque eu tô sentindo que vai mexer comigo. Eu acho que eu tô adiando demais até a leitura dele. Outro é Rômola, da George Eliot. Também é um livro que eu estou adiando, porque é um livro mais denso e acho que vai requerer um pouco mais da minha atenção. E eu não estou no momento agora de pegar esse tipo de livro, então realmente vai ficar um pouco mais pra frente. E um outro que eu acho que eu devo pegar em breve, que é O Tempo Deve Parar, do Aldous Huxley, que é meu autor favorito. E eu não preciso nem falar nada, né? Meu autor favorito, eu quero ler todos os livros dele. E eu estou muito ansiosa pra ler, porque é um dos romances, assim, que falta, assim. Eu acho que eu já li quase tudo dele, assim, de romance. Ele tem ensaios, como é que fala? Não ficção. Eu já li um não ficção dele e amei. Enfim, nunca li nada dele que eu não gostei até hoje. E acho que são os 3 em que eu estou mais ansiosa do que tá na minha estante aqui pra ler. Já eu, ano passado, nessa mesma época mais ou menos, eu tava lendo A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang, não sei falar, Rebecca F. Kuang. Ela é chinesa, né, mas ela foi morar nos Estados Unidos quando era novinha, então, tipo, ela é sino-americana. Eu comecei ano passado, mas eu tava muito bitolada com a B, muito ansiosa. Foi minha época mais ansiosa, assim, então, tipo, eu lembro que eu larguei porque eu tava tendo episódios de insônia durante a época, então, tipo, o livro ficou um pouco marcado por essa fase ruim. Tava tendo episódios de insônia, e eu acordava de madrugada e ia ler o livro, aí, tipo, eu não quis voltar pra ele, tanto que eu peguei Trono de Vidro e devorei Trono de Vidro quando eu melhorei, assim. Na segunda fase da OAB, eu desisti de Guerra da Papoula por hora. Fui me agarrar com outra coisa. E aí eu voltei a ler a Guerra da Papoula ontem. Então, tipo, minha meta pra esse segundo semestre, né, fim de ano, que eu quero até o final do ano acabar, é terminar a trilogia da Guerra da Papoula. Sinto que eu superei a energia ruim que eu estava na época. Eu acho que agora eu não vou mais atrelar mais a história. Aí quero ler os livros que eu tô ansiosa, né, Alchemized, que é a fanfic da Hermione que vem aí. Quero desencalhar todos os livros da Emily Henry que eu ainda não terminei, Lugar Feliz e De Férias com Você. De Férias com Você, porque eu tenho Vai todos ter os filme, livros né? dela, mas... Vai ter filme. Pois é. Exatamente. Tô Então pensando falta em só ler esses justamente dois. por causa do filme. Aí eu quero ler esses dois e o que mais? Por hora é isso. E Como Arruinar um Casamento, que é The Wedding People, porque eu já comecei a ler também, mas como eu tenho ele em inglês e físico, eu sei que vai ser bom. A gente conversou sobre isso. Eu não sei se a gente conversou sobre isso durante a call ou foi depois da call, que a gente ficou conversando ainda. Mas eu tenho que voltar pra ler ele, mas é porque como ele é em inglês, requer mais atenção. E aí eu acabo que como eu passo o dia lendo, porque eu passo o dia estudando, de noite eu quero ler português, né? Porque é aquele negócio que flui rápido. Em inglês, querendo ou não, requer atenção. Cobra mais do que um neurônio. Mas eu vou voltar pra The Wedding People, porque eu sei que vem aí um favorito. Mais um livro que eu tenho certeza que vou favoritar. E não vou esperar o tempo certo, não. O tempo certo é agora. Mais um livro que eu não sabia a tradução. Aí tava falando de como arruinar o casamento, eu não sabia, achei que era um romance. Você estava The Wedding falando. People. The Wedding People, eu li ano passado também, eu adorei esse livro. E tem pra finalizar aqui, eu botei um coisa extra. Primeira pergunta é, quantas leituras 5 estrelas vocês deram este ano? Eu já dei 5. Eu dei 2, que foi Heroínas e Até o Fim do Verão. Eu dei 3, foi Alfarol, minha melhor leitura do ano, A Dama do Cachorrinho e Outros Contos, né, que eu já falei, e O Deserto dos Tártaros. Assim, eu também dei 5 estrelas, mas foi pra uma releitura, que foi de Emma, de Jane Austen, que eu reli. Segue sendo favorito, eu vou reler ainda Orgulho e Preconceito pra saber se Emma é realmente meu favorito de Jane Austen ou não. E uma menção rosa pra Intermezzo, assim, eu não cheguei a dar 5 estrelas, que a gente bateu um papo eu e Malu sobre dar 5 estrelas pros livros, que é uma coisa assim que eu fico pensativa sobre, porque eu não acho que Intermezzo é um livro perfeito, mas eu acho que me causa um impacto tão grande que eu consigo dar 5 estrelas pra ele, mas ao mesmo tempo eu não consigo, porque eu acho que tem algumas falhas ali que me impedem. Eu fico meio nesse limbo, assim, tanto que não tem nota pra ele no Scooby. Da mesma forma que, tipo, tem livros que eu dou 5 estrelas, mas ele não tem o mesmo carinho entre si que eu tenho com outros. Tipo, às vezes eu digo, poxa, eu adorei esse livro, naquele momento ele foi incrível pra mim, eu não tenho nada a reclamar. 5 estrelas. Mas ele não tem, tipo, o selo de revolucionário da minha vida, de tipo, meu Deus, esse aqui mudou a minha vida. E tá tudo bem. E quais foram os 5 livros que tu deu? 5 Deixa eu estrelas. lembrar aqui. Até o Fim do Verão, Minha Melhor Parte, As Irmãs Blue, aí um que tu abandonou, amiga, simplesmente, que é Sem Coração, que é Heartless, da Elsie Silver, que eu fiquei devastada que tu abandonou no último podcast.
Aí eu simplesmente dos meus favoritos do ano. Mas foi porque eu me borrei de rir com aquele livro. Eu terminei favorito. Favorito não, né? Tipo, 5 estrelas. Não cheguei a favoritar, ele não tá com o selo de favorito da vida, mas dei 5 estrelas. E, por fim, 7 anos entre nós. O próximo tópico é quais livros você quer reler este ano, ou se você tem algum livro que você quer reler este ano. E eu já mencionei que eu quero reler David Copperfield para fazer o ranking de Charles Dickens, e eu quero reler também Orgulho e Preconceito para saber se qual dos dois é meu favorito, Emma ou Orgulho e Preconceito, que eu acho que é Emma. Mas como faz tempo que eu li, aí eu queria ter essa clareza de ideias, assim. Basicamente Eu isso. quero reler Quarta Asa pra poder dar continuidade, porque eu li em inglês, aí eu queria ler em português pra poder continuar na série. E eu quero muito reler Ed La Rue, porque eu li em 2021. E aí eu fico tipo, eu acho que pra mim é um livro que me marcou muito na época. Eu queria ver se ele me marca da mesma forma, da mesma forma hoje em dia. Eu quero reler um livro bem fininho, que ele foi muito falado, mas quando lançou aqui no Brasil, eu vi pouca gente falando, que é Mar Aberto, Caleb Asman Nelson. E melhor eu fazendo um soletrando aqui, né? Enquanto eu tento ler o título. Eu também quero muito reler a série... Meu Deus. Amores Improváveis, da Ellie Kennedy, porque, sei lá, eu acho que é muito a vibe meio cringe, assim, de universidade. Eu entrei agora na universidade. E o outro que eu quero reler também... Achei, A Paciente Silenciosa, porque eu emprestei pra uma amiga da faculdade e eu disse, amiga, leia, fiz a má propaganda e tudo mais. E ela falando comigo, e assim, eu tenho o feeling que ele é meu favorito de suspense, mas assim, ela falava umas coisas e eu ficava tipo, meu Deus, eu já não lembro direito, assim, e eu tenho certeza que eu vou amar. Bom, e pra encerrar, previsões de 5 estrelas pro resto do ano. Quais livros vocês acham que vocês vão amar? The Wedding People, eu acho muito que eu vou amar The Wedding People. Tudo que deixamos inacabado, da Rebecca Yarros. Acho que é o que mais, eu tô muito, muito ansiosa pra esse livro. Se eu for muito ruim, na retrospectiva do final do ano, estaria eu aqui xingando. Dizendo que, poxa, eu tenho muita expectativa e foi uma merda. Mas espero que não. Eu acho que os 5 estrelas... Eu acho que todos que eu ganhei de aniversário. Quando eu vou ler todos que eu ganhei de aniversário, eu não sei. Mas vem aí. Eu acho que 7 anos entre nós, tudo que deixamos inacabado. Agora, um que eu tô muito ansiosa e todo mundo fala bem. E eu gostei muito, embora a Malu também não tenha gostado, assim, tanto quanto acho que ela gostaria. Que é da autora Rebecca Ross, né? De Divinos Rivais. Ela lançou uma nova duologia, que é a Melodia da Água. Apesar que eu tô com expectativas pra esse aí, porque tem muita gente dizendo que é uma pegada diferente de Divinos Rivais, porque livros da Lud também não gostam muito de Divinos Rivais, e ela disse que gostou de Melodia da Água. Aí eu fiquei, vou confiar. Então eu tô bem ansiosa, assim, porque eu gosto de romantasia, porque eu acho que eu gosto muito do romance. Mas eu também gosto de livro de ficção histórica, de toda uma construção, assim, então eu vi que nesse livro tem esse desdobramento, assim, então eu tô bem animada pra ler. Os meus, vou acabar repetindo também os livros que eu mencionei, que eu queria ler da minha estante. Jude Obscuro, Rômula, O Tempo Deve Parar, todos esses 3 são livros que eu tô muito ansiosa, porque eu acho que são livros que eu vou dar 5 estrelas. Tem um bônus também, que é O Quarto de Jacob, da Virginia Woolf. E aí também, Virginia Woolf é sempre expectativa de 5 estrelas, porque todos os livros dela que eu li, eu dei 5 estrelas até o momento. E um que é uma surpresa, assim, pra mim. Talvez até entre em surpresas do ano, eu não sei. É o único que eu comecei a ler agora, que é Moby Dick. Eu vi que tava tendo um projeto da Isabela, né, que é Ler Antes de Morrer. E eu vi no Instagram dela, ó. Eu não tinha muita vontade de ler esse livro, na verdade, porque eu vi coisas, tipo, um livro sobre baleias, assim. Eu não tinha muita curiosidade de ler o livro. Sempre vi muita gente falando que é muito chato. E eu não sei porque eu vi, assim, no Instagram dela, eu fiquei com vontade de ler. Só de ver, assim, que ela anunciou a leitura conjunta. Mas eu tô amando o livro. Pelo menos os primeiros capítulos estão incríveis. Tanto que eu já reli 3 vezes o primeiro capítulo. Eu adorei o primeiro capítulo do livro. E aí, eu não sei se vai continuar assim, porque não chegou na parte ainda do navio, da caça às baleias e tal. Não cheguei nos capítulos descritivos sobre baleia, então pode ser que eu caia por terra e acabe não gostando tanto assim do livro. Mas até o momento eu estou amando. Então, será que vem aí? Não sei. É com esse questionamento que eu encerro aqui o nosso bate-papo sobre nossas leituras do primeiro semestre. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários as suas melhores leituras, piores, decepções. Também não se esqueçam de nos seguir no Instagram,
O meu é @contraponto da leitura. Tenho também o Instagram do podcast, @contrapontocast. O de Malu, o que Malu leu. E o de Sofia, eu esqueci, é... @literácia com 2 T's e underline. Vai estar tudo na descrição do episódio. Lembrando que tem episódio dia de sexta-feira. E até a próxima.